eu vou explicar um modo fácil de fazer multiplicações e divisões por esses valores. 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão. Vamos primeiro para a multiplicação. Veja o seguinte, eu tenho o número 55 multiplicado por 1000. Não vamos precisar armar toda aquela conta, tá? Vamos verificar só o seguinte. O 1000 tem quantos zeros? 1, 2, 3. Então nós vamos pensar só o seguinte, ó. 1 vezes 55, 55. E acrescento 3 zeros. 1, 2, 3. 55.000. E se o número tiver outros zeros, por exemplo, 30 vezes 10.000. Então aqui eu vou verificar o seguinte, ó. Eu só preciso multiplicar os números que não são zeros. Aqui eu multipliquei 1 vezes 55. Aqui é 1 vezes 3, que dá 3. E agora eu vou verificar quantos zeros tem no total. 1 zero, 2 zeros, 3, 4, 5. Pronto. Então eu venho aqui e acrescento 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 300.000. Então, esse é um modo fácil de multiplicar quando os valores são 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Ou seja, esses valores terminam em zeros, tá? Então, eu só preciso multiplicar os números que são diferentes de zero e o restante eu vou acrescentar o total de zeros que tem. Agora o seguinte, e se o número houver uma vírgula? Por exemplo, 5,35 vezes 10. Eu continuo mantendo a ideia de quantidade de zeros. Então, ó, eu vou reescrever o número sem a vírgula. E agora eu vou verificar o seguinte. Existiam quantos zeros aqui? 1. Então, eu preciso mover nesse sentido, ó, na multiplicação, vai da esquerda para a direita. 1 zero, eu vou passar a vírgula uma casa. A vírgula nesse caso estaria aqui, ela passou uma casa, vem para cá. Então o resultado é 53,5. Se o número for, por exemplo, 5,543 vezes 10.000. Vezes 10.000. Veja o que acontece. Eu preciso ver primeiro o número que eu tenho aqui, ó. Eu posso repetir ele. 5, 4, 3. E agora eu vou ver a quantidade de zeros. Tem 1, 2, 3, 4. Então eu preciso mover minha vírgula 4 unidades. Então elas teriam aqui 1, 2, 3, 4. O que acontece? A vírgula deveria aparecer aqui, mas ao final do valor ela não precisa aparecer. No entanto, ficou faltando uma casa aqui. Então eu vou e acrescento um zero. Então, o resultado dessa multiplicação se transformou em 55.430. Então, o que é que nós estamos fazendo? A quantidade de zeros move a minha vírgula para a direita. Se no final faltarem casas a acrescentar, nós acrescentamos zeros. Eu poderia fazer isso? Também poderia, não tem problema nenhum. Esse zero aqui, ele não interfere em nada, tá? Ou seja, esse valor é o mesmo desse valor de cima se eu acrescentar vírgula zero no final. Não interfere em nada. E para dividir? Na divisão,
Eu vou pegar, por exemplo, o número 353 e preciso dividir por 100. Lembre que na multiplicação a minha vírgula movia nesse sentido. Na divisão, ela vai mover para o lado contrário, já que a divisão é o oposto da multiplicação. Então, eu conto a quantidade de zeros. Eu vou reescrever o número, que eu já sei que o resultado depende dele. Quantidade de zeros, 1, 2. Então, se não existe vírgula aqui, quer dizer que ela está aqui nesse finalzinho, igual esse daqui. Então, eu preciso mover duas casas. 1, 2. Então, o resultado disso é 3,53. 789 dividido por 10.000. Eu vou já reescrever o número. Esse resultado aqui, eu acho que não vai caber. Eu vou colocar aqui 789. Então, eu preciso mover quantas casas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí veio minha vírgula. Mas aqui ficaram esses espaços vazios. Então, eu venho e acrescento zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A vírgula e o outro zero, tá? Nessa direção, esse zero aqui precisa aparecer. Nessa direção, ele não é obrigatório aparecer. Pode aparecer, mas não é obrigatório. E se o número já tiver vírgula? Por exemplo, 1,83 dividido por 10. Bom, eu vou reescrever o número do 3. 10, uma casa. A vírgula já estava aqui, tá? Então, ela só moveu daqui para cá. Então, vou ter que acrescentar um zero aqui. Certo? Ó, uma casinha moveu uma casa e veio parar aqui. Tá bom? Só mais um exemplo para finalizar. 5 dividido por 1.000. 1, 2, 3 zeros. A vírgula estava aqui, já que não tem aparecendo aqui. 1, 2, 3, vírgula. Aqui eu vou ter que acrescentar zeros. Então, o meu resultado é o 0,005. Certo? Se já houver vírgula, você conta a partir dela. Se não houver vírgula, nós estamos contando aqui. Tá bom? Bons estudos, qualquer dúvida é só me perguntar.